Olá a todos, nossa apresentação contempla a área do curso de Engenharia de Energia e apresentaremos o projeto O Mito do Alto Custo, uma comparação entre a energia solar fotovoltaica e a energia nuclear. A autora da pesquisa é a Mariana Pedrosa Gonçalves e o orientador do projeto é o professor doutor Sérgio Henrique Ferreira de Oliveira. Os integrantes que compõem o grupo são Lucas, Marcel, Nelson, William e Eduardo, e a docente responsável por ministrar a disciplina é a professora doutora Priscila Valesca Simões. No slide 2, podemos visualizar a ata da defesa de dissertação de mestrado, tendo como resultado final a aprovação da pesquisa. Além disso, temos o nome da autora do trabalho, Mariana Pedrosa Gonçalves, e do seu respectivo orientador, Sérgio Henrique Ferreira de Oliveira. Caso alguém tenha interesse, disponibilizamos no canto inferior esquerdo do slide o acesso ao projeto. Iniciaremos neste slide a introdução do trabalho, sendo assim, no século XX, importantes fontes de energia como carvão, gás e petróleo impulsionaram o desenvolvimento técnico-científico, porém não se estabeleceram com hegemonia, pois as quantidades de recursos dessas fontes são limitadas e o acesso é extremamente dificultado por problemas muitas vezes geopolíticos. Juntamente a todo esse cenário, temos os preços elevados dos combustíveis fósseis vinculados à repercussão do aquecimento global. Portanto, fatores que influenciaram o homem a ter uma visão mais ampla sobre a diversidade de energias renováveis e como estas poderiam auxiliá-lo no processo de obtenção de energia. Por conseguinte, houve aumento da dependência de energia hidrelétrica e de outras fontes renováveis, e pesquisas apontam também que o consumo de energia obtida por intermédio de fontes renováveis duplicará de acordo com projeção realizada no período de 2003 a 2030. É relevante destacar que países como Alemanha, Japão e Espanha aderiram matrizes de tecnologia fotovoltaica e estão com excelente retorno associado não somente ao aquecimento do mercado industrial em si, que criou oportunidade de abertura de novos empregos, como também a diminuição dos impactos ambientais. E com o intuito de seguir essa perspectiva dos países acima citados, é primordial desenvolver tecnologias de baixo carbono como a fonte solar fotovoltaica e a nuclear. Se trouxermos essa análise para o Brasil, podemos citar os Planos Nacional 2030 e Decenal 2007-2016, que discutiram veementemente a importância das fontes renováveis e não renováveis aplicadas em território nacional, e sem dúvida incentivam a criação de novas usinas nucleares e a implementação de um parque industrial composto por sistemas fotovoltaicos. O próprio Ministério de Minas e Energia argumenta sobre o desenvolvimento tecnológico para a aplicação dessas fontes. Afinal, essa situação auxiliaria o abastecimento energético caracterizado como confiável, por trazer consigo questões como segurança, eficiência, preocupação ambiental e viabilidade financeira. Trata-se de um desafio considerável produzir um planejamento energético eficiente que resguarde o ambiente e que traga benefícios à sociedade. Energia nuclear e solar fotovoltaica apresentam diversas possibilidades estratégicas para o Brasil, o que poderá acarretar na inclusão dessas na matriz energética quando o atual contexto ambiental necessitar de fontes com baixa emissão de gases de efeito estufa. Contudo, não basta apenas implementar novas tecnologias que tragam benefícios ao ambiente. Para o Ministério de Minas e Energia brasileiro, a conservação de energia deverá passar por um processo de mudança na forma de uso aplicado pela população, pois o consumo exacerbado, atribuído à presença de constantes novidades no mercado, atua como obstáculo na possibilidade de concretude da passagem do desenvolvimento atual para outro mais sustentável. O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de combustível nuclear, o urânio. Trata-se, portanto, de um fator primordial para um possível domínio tecnológico em relação à produção de energia elétrica de origem nuclear. Energia nuclear desperta interesse por parte do setor energético e governamental brasileiro, porém, existem desvantagens associadas aos rejeitos radioativos, tempo de vida longo e o risco de ocorrer determinado tipo de acidente com sérias consequências. Em relação à energia solar fotovoltaica, sabe-se que a indústria internacional fotovoltaica está passando por um processo de crescimento mundial e o Brasil possui extremo potencial para a utilização desta energia, sendo o maior exportador mundial de silício grau metalúrgico, com destaque à alta quantidade de radiação solar durante o ano. Para interiorizar a abordagem deste trabalho, é relevante mencionar que o mesmo efetua uma comparação entre energia nuclear,
fonte não renovável com baixa emissão de gás de efeito estufa, e a energia solar fotovoltaica, fonte renovável de energia com baixa emissão de gás de efeito estufa. No slide 8, o nosso grupo associou este projeto final com um trabalho desenvolvido no primeiro seminário da disciplina. Dessa forma, listamos algumas matérias que podem ser cursadas na UFABC e que abordam os assuntos tratados nesta apresentação. São elas: Bases conceituais de energia, Engenharia nuclear, Energia nuclear e relações internacionais, Resíduos nucleares, Engenharia solar fotovoltaica, Sistemas termosolares e, por fim, Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. O objetivo geral da pesquisa é desconstruir o mito do alto custo de energia solar fotovoltaica em prol do planejamento e da expansão da matriz. Discussões acerca do modelo atual de desenvolvimento, identificando vantagens e desvantagens da energia solar fotovoltaica e da nuclear. Os métodos desenvolvidos serão pautados em desmistificar o mito do alto custo da tecnologia solar fotovoltaica através da leitura das referências bibliográficas e da avaliação do estado de arte, e efetuar uma comparação entre duas tecnologias, solar e nuclear, dos principais casos e da repercussão de seu uso em outro país. E para finalizar, temos no slide 11 mais 2 tópicos referentes à metodologia, os quais seriam efetuar analogia entre as fontes de energia através da análise de vantagens e desvantagens frente aos recursos naturais, geração de emprego e impactos ambientais, além de uma avaliação preliminar da análise do ciclo de vida e contribuir na avaliação realizada pelos tomadores de decisão, governos locais, corporações, agências reguladoras, entre outros, com o intuito de evidenciar a necessidade de se fazer uma releitura e diagnosticar novos caminhos para o planejamento energético. Temos alguns aspectos importantes a considerar quando o objetivo é traçar comparações entre diferentes fontes energéticas. Neste caso, especificamente sobre a energia solar e nuclear. Primeiramente, o fator econômico. Existe uma relação importante que se dá entre o desenvolvimento econômico e o consumo de energia, tendo em vista o contexto dos países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, onde o crescimento populacional e econômico tende a persistir durante as próximas décadas. A discussão sobre fontes de energia alternativa e matrizes energéticas se faz muito relevante. No Brasil, há predominância de hidroeletricidade em sua matriz energética, onde pensar em diversificação pode garantir um suprimento conciso a longo prazo, enquanto pouparia seus recursos naturais. E com a conquista de espaço dessas novas tecnologias, teremos mantido a mão de obra altamente qualificada local, um aumento de conhecimento nessas áreas técnicas e o fortalecimento como um todo da indústria nacional frente ao mercado internacional. Discussões importantes têm sido feitas sobre os impactos de fontes energéticas ao meio ambiente. Nesse sentido, a energia solar e nuclear têm em comum o fato de não emitirem gases do efeito estufa durante a geração de energia elétrica, porém, ainda hoje, temos uma representação dessa fonte em nossa matriz energética apenas de 2,8 para a energia nuclear, enquanto a energia solar possui valores inexpressíveis no país. Em contrapartida, quando temos ampla adoção de combustíveis fósseis na matriz energética, surgem diversos problemas ambientais, como a poluição do ar, da água e o abastecimento e esgotamento dos recursos naturais, ou mesmo a alteração dos padrões de chuva, que interferem diretamente na dinâmica de países agrícolas, como o Brasil. Mas, com a adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável, temos um gerenciamento de todo o ciclo de vida, desde a produção até a reciclagem e, se possível, o reaproveitamento dos resíduos produzidos no fim de sua vida útil. Agora, no âmbito social, precisa-se levar em consideração, no planejamento energético, a crescente demanda energética gerada pelo crescimento populacional, garantindo acesso à energia elétrica a todos. Como a energia solar fotovoltaica torna-se eficaz no atendimento à população que vive em locais remotos de difícil instalação de uma rede de maior infraestrutura. E também avaliar a contribuição frente ao aumento da geração de empregos, por conta da instalação dessas tecnologias, bem como o custo social gerado pela instalação de uma usina nuclear, dado os possíveis impactos nas comunidades locais durante seu processo de construção. Temos na tecnologia uma forma para que o sistema vigente se mantenha enquanto é desenvolvido a conscientização da população frente ao consumo de bens naturais.
e, enquanto sua aplicação para a redução do uso de recursos naturais, juntamente a outras medidas, fornece a possibilidade de contenção do aquecimento global e do controle de emissões de gases de efeito estufa. Como é uma revisão bibliográfica, os resultados deste trabalho, o mito do alto custo, uma comparação entre energia solar fotovoltaica e energia nuclear, que serão apresentados, caracterizam-se por conclusões da autora a respeito das referências por ela estudadas. Resultados. Capítulo 1. Energia e desenvolvimento. História e perspectiva do desenvolvimento energético mundial. Pesquisas mostram uma transição dos combustíveis fósseis, provavelmente em 2025, com a chegada das tecnologias solares. Elas apontam também uma participação maior de energias renováveis em 2050. E o que irá determinar a adoção da tecnologia na matriz futura serão questões estratégicas para o meio ambiente e para a sociedade, e não mais o preço ou capacidade. Planejamento energético do Brasil. As recomendações do Plano Nacional em 2030 serão: definir o prosseguimento do Programa Nuclear Brasileiro após Angra 3 nas regiões Sudeste e Nordeste, iniciar os estudos de localização dessas novas centrais nucleares, analisar mecanismos de fomento às fontes alternativas renováveis para aumentar a participação dessas fontes na matriz energética nacional, tais como a da agroenergia e da energia eólica, e direcionar os recursos P&D disponíveis no setor para as áreas prioritárias, com destaque para temas de bioenergia, eficiência energética e energias renováveis, além de reservar uma parcela dos recursos para novas pesquisas. Na parte de desenvolvimento, existe uma dificuldade em dispor tecnologias de geração de energia para toda a população, além de inserir tecnologias de geração de energia que atendam toda a população mundial na medida que exista uma preservação do meio ambiente, para que tenha um desenvolvimento efetivo. Na parte de sustentabilidade, basicamente suas abordagens são sobre o equilíbrio da biosfera e bem-estar da humanidade. Para isso, é necessário melhores governanças, melhora na economia, eficiência espacial e temporal, menor utilização de recursos naturais e uma busca maior por justiça e igualdade. Análise do ciclo de vida. Se resume a todas as etapas necessárias para um produto cumprir sua função em um ciclo de vida, desde a obtenção de recursos naturais para a sua fabricação até a sua forma final. Portanto, todos os elos industriais da cadeia produtiva e pela distribuição e uso dos mesmos. A ACV avalia impactos ambientais associados à cadeia de produção e serviços do ciclo de um produto e com a energia envolvida em todas as etapas. Os aspectos energéticos são totalmente incorporados aos cálculos. Capítulo 2. Energia solar fotovoltaica. Indo diretamente aos benefícios da mesma, temos que se trata de uma energia limpa e renovável, que gera energia elétrica desde o primeiro dia de instalação. Desde 2002, a produção de painéis fotovoltaicos dobra a cada ano, e isso a determina como a tecnologia que mais cresce no mundo. Sua utilização é vasta, mas com enfoque em ramos que também se encontram em constante expansão, podemos citar empresas de telecomunicação e o setor aeroespacial para aplicação de satélites. Limitações. Para se alavancar esse tipo de energia, é necessária uma utilização no sistema terrestre que gera alto custo, baixa densidade energética e aleatoriedade do recurso primário. Dessa forma, gera pouca motivação para maiores subsídios, dificultando o processo de transição dos combustíveis fósseis para o maior uso das fontes renováveis. Na implantação, a disseminação da utilização da energia fotovoltaica requer mudanças em aspectos sociais, culturais e políticos. Um positivo aspecto mostra que, utilizando como exemplo a usina Itaipu, pode-se chegar ao resultado de que a energia elétrica fotogerada nesta mesma área seria de 240 terawatts por hora, aproximadamente 4 vezes maior que a energia gerada por toda a hidrelétrica. Energia fotovoltaica no Brasil e no mundo. O Brasil possui 90% das reservas mundiais de quartzo economicamente aproveitáveis para a produção de silício grau solar, e também muitos blocos deste mesmo cristal, que é a forma mais nobre e que apresenta propriedades piezoelétricas. Na contramão, o Brasil apresenta falta de estrutura tecnológica e regulamentação adequada para que essa energia se expanda em território nacional. Ultrapassando fronteiras, vemos países que mais geraram energia em 2007 são também os que mais investem em mecanismos de incentivo para a inserção da tecnologia fotovoltaica. São eles: Alemanha,
Estados Unidos, Japão e Espanha. Ao fazermos um panorama da situação da energia nuclear pelo mundo, temos os seguintes países no topo em geração de energia nuclear: Estados Unidos, França, Japão, Alemanha, Rússia, Coreia do Sul, Canadá, Ucrânia e China. Enquanto o Brasil encontra-se bem atrás nesse cenário, com uma participação de apenas 0,52%. E sua matriz energética nuclear é composta pelas usinas de Angra 1 e Angra 2, que juntas apresentam uma potência instalada de 2.007 megawatts, representando 2,8% da matriz energética brasileira. Segundo o planejamento energético para 2030, devemos contar com um aumento de potência instalada, totalizando 7.300 megawatts, com a operação de mais 4 a 8 usinas, além da Angra 3, que está em processo de construção no momento. E com o investimento em pesquisa de novas tecnologias, seria possível, o Brasil passar de um potencial de 300 mil toneladas para 900 do chamado Yellow Cake. E sobre as vantagens dessa fonte energética, podemos citar uma alta geração de energia por pouca quantidade de material empregado, o que o torna mais eficiente nesse quesito. Não emitir gases de efeito estufa ou fuligem no processo de geração. E por possuir dimensões reduzidas, ocupar uma pequena área de construção. Com a previsão de potência instalada, temos a geração de um adicional de 10 terawatts-hora por ano, que atenderá a novas demandas e diversificará ainda mais nossa matriz energética. E graças às dimensões reduzidas, novamente, pode ser localizada próxima a grandes centros, o que traz consequente melhora na transmissão do sistema interligado, pois diminui as sobrecargas. Alguns pontos negativos, desvantagens, são, pela característica reativa de seu combustível, existe a possibilidade de acidentes de grande proporção, a exemplo do ocorrido em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. E, consequentemente, são necessários diversos cuidados, desde a extração e a produção do combustível até o funcionamento das usinas, e também com o despejo dos rejeitos radioativos, sendo esses rejeitos considerados como o principal passivo ambiental produzido na atividade nuclear. Tudo isso torna o ciclo também dessa fonte de energia de um alto custo. Outro ponto é que a energia nuclear parte da exploração de um recurso natural também finito. Neste caso, existem previsões que apontam um tempo de exploração de 80 anos, até seu esgotamento no mundo. No Brasil, as projeções apontam que as reservas suprirão as necessidades, que já ampliadas pelo plano de 2030, pela duração da vida útil das usinas que estiverem em operação, o que vem a justificar tal empreendimento. Há também um grande potencial de geração de empregos e renda vinculado à adoção de energia nuclear. Este vem representado na forma de empregos diretos, indiretos e induzidos, bem como uma perceptível melhora de infraestrutura e de capital local. Capítulo 4. O mito. O grande impasse, quando se fala em energia solar, é o seu alto custo, devido à falta de subsídios e à baixa demanda. Porém, segundo o Centro de Gestão e Estudos Energéticos, esse cenário está mudando. A tecnologia fotovoltaica vem se tornando mais competitiva e consistente. Além dos impactos ambientais serem demasiadamente reduzidos em relação às outras opções, os custos estão diminuindo. Estudos nos mostram que o tamanho da cadeia de fornecimento de energia é o fator que possibilita reduzir os custos. Quanto menor a cadeia, menor o custo. E a energia solar apresenta apenas 3 etapas em sua cadeia. O maior custo está em sua fabricação, devido ao alto consumo energético para se produzir uma célula voltaica. Ainda assim, já existem pesquisas para melhorar o processo de produção, aproveitando a eficiência do silício, o que reduziria ainda mais o valor dessa tecnologia. Vantagens e desvantagens. A energia solar apresenta um enorme potencial, podendo contribuir grandemente para a matriz energética brasileira. Além de ser considerada uma energia limpa, por ser silenciosa, renovável e sustentável, o vidro do sistema fotovoltaico pode ser reutilizado, o material semicondutor reaproveitado e o módulo reciclado e a parte restante disposta em um aterro. Por outro lado, essa tecnologia pode causar danos à saúde, como traumas por acidente durante a sua fabricação e exposição aos produtos químicos tóxicos, e ainda a extração do silício aumenta a probabilidade de silicose. Dentre as vantagens econômicas e estratégicas, destacam-se a geração de empregos, retorno financeiro e energia imediata, poupança em infraestrutura, descentralização e estímulo ao desenvolvimento industrial e tecnológico do país.
As desvantagens são falta de subsídio, alto custo do módulo, falta de mão de obra qualificada e barreiras alfandegárias. Ainda assim, a previsão é estimulante para a inserção de uma indústria fotovoltaica no país, por conta do ritmo atual do crescimento de energia solar, e além disso, o país apresenta uma das maiores reservas mundiais de quartzo economicamente aproveitável, o quartzo que é a matéria-prima para a produção de painéis fotovoltaicos, o que contribuiria para uma geração de empregos, visto que a Alemanha, uma das pioneiras em incentivos às energias renováveis, do total de 280 mil empregos gerados até 2008, 74 mil foram para a tecnologia solar. Discussão e conclusão. De forma a realizar uma análise crítica do projeto apresentado, podemos citar que ambas as tecnologias apresentam pontos estratégicos para o país. Contudo, as diferenças entre suas vantagens e desvantagens atestam que o papel dessas tecnologias nos modelos de desenvolvimento é diferente, assim como suas contribuições nas esferas ambiental, econômica e social. A atenção voltada para uma única fonte de energia que possa atender o crescimento econômico tem aumentado a desigualdade social e os impactos ambientais. A decisão, portanto, não deve ser por uma tecnologia mais barata ou cara, mas sim por uma fonte que possa contribuir de forma estratégica e eficiente e em prol da sociedade, da economia e da preservação do meio ambiente. Outro ponto a ser considerado se relaciona com os grupos de interesse. Isso porque as motivações são diferentes para cada personagem, e, dentre eles, alguns são os que participam na tomada de decisão final. Alguns são governos locais, corporações, comunidade, organizações não governamentais, universidades, agências reguladoras, entre outros. Dessa forma, é importante a comunicação entre os interessados e os investidores. Algumas questões que delimitam a escolha por uma tecnologia não devem ser somente a atribuição do seu preço ou a quantidade de energia entregue à rede, mas sim a realização de um dimensionamento a longo prazo que consiga atender todas as esferas, quais sejam econômica, ambiental e social, além dos aspectos que não são mensuráveis que se encontram inseridos e que são de extrema importância para um novo modelo de desenvolvimento. Tudo isso no que diz respeito a quê? Aos resíduos produzidos e à forma de gerenciá-los, a sua dimensão e a quem os atinge, a geração de empregos, aos recursos naturais, à pesquisa e ao desenvolvimento, entre tantos outros. Entrando nos pontos que fortalecem, temos que é possível observar-se uma decisão míope no planejamento energético. Isso porque sempre se buscou uma tecnologia com alto fator de capacidade que apresentasse baixo custo. Mesmo com a inserção de tecnologias intensas energicamente, não se consegue atender a toda a população. A tecnologia fotovoltaica pode contribuir na matriz energética, aumentando a potência instalada na sua central ou a quantidade de módulos descentralizados, em conjunto com medidas de eficiência energética. Temos também potencial para a geração de empregos. Em contrapartida, temos os pontos que o enfraquecem, mostrando que, ainda que o custo e o preço das fontes energéticas sejam influenciados pelos avanços tecnológicos que promovem aumento na eficiência da conversão energética e melhorias nos métodos de produção industrial, o investimento necessário não é fator delimitante para a escolha de uma tecnologia, mas o estímulo para se alcançar a meta final, o lucro. Temos também a exigência de grandes quantidades de energia, o que a fotovoltaica não tem tanto poderio, análise do ciclo de vida de ambas as tecnologias, visto que o cenário é crítico no tocante às emissões de gases do efeito estufa, e tecnologia nuclear ainda imprevisível, de acordo com algumas objeções realizadas, como, por exemplo, os rejeitos radioativos gerados e a possibilidade da proliferação de armas nucleares, o que enfraquece a discussão de alto custo. Como melhorias e sugestões futuras, poderia-se pesquisar qual seria a maior contribuição para a economia, geração de energia elétrica ou geração de emprego. Evidenciar acidentes de pequeno porte de ambos os tipos de energia e também a barreira cultural que apresentam. Interessante também seria mostrar a percepção da população na França, como foi a mudança de pensamento decorrente do uso de energia nuclear nesse território e também, de forma geral, a avaliação de riscos. Os autores concluem que este estudo foi possível identificar que o alto custo da energia solar fotovoltaica está inserido em um contexto que pode ser desmistificado. Primeiro, porque existem perspectivas positivas para a inserção dessa tecnologia no país, sob alguns aspectos, principalmente paridade tarifária, cenários internacionais, estratégica nacional e incentivo a subsídios.
Em segundo lugar, o incentivo pela tecnologia solar fotovoltaica, além de ser de interesse econômico, também o é nas esferas social e ambiental. Desse modo, se a energia nuclear pode participar da matriz energética, a tecnologia solar fotovoltaica também deveria, vistos os desenvolvimentos e o cenário de crescimento que essa fonte tem apresentado durante os últimos anos. Chegamos ao fim desta apresentação. Muito obrigado e até mais.